Paulo, de março para cá, como é que o setor imobiliário tem se comportado no Brasil? Olhando para o mercado como um todo, a gente tem alguns lugares diferentes do mercado imobiliário, né? Quando a gente olha para a transação imobiliária especificamente, aí a gente tem locações e vendas, né? A gente tem mais propriedade para falar sobre locação, mas se a gente quiser dar um panorama, olhar de forma mais ampla, o que a gente percebe é que o volume de transações, tanto de locação quanto de vendas, caiu bruscamente ali nas primeiras semanas de isolamento, né? Então, olhando, o volume de transações caiu tanto para locações quanto para vendas, e os dados que eu vou te dar agora são de locações. O volume de visitas feitas pela Rua 2 na segunda semana pós-isolamento chegou ao nível de 40% do volume de visitas que a gente fazia pré-Covid-19, ou seja, caiu muito, né? E foi um momento ali que tanto tanto a população quanto as empresas, tanto o consumidor quanto as empresas falaram, poxa, o que eu faço agora, né? Ou seja, não existia e nem existia a previsão ainda de ter o tal do novo normal que tem se falado, né? Era o novo susto só, né? Era a preocupação, e agora? O que vai acontecer, né? E de um lado o consumidor espera, do outro as empresas talvez não estão preparadas para operar à distância. Conforme passaram as semanas, o que a gente começa a perceber é uma retomada de mercado, né? Os portais apresentam um aumento de audiência já com relação a esse período anterior, né? O nosso volume de visitas já é maior do que o anterior, né? Então, em termos percentuais, é de quanto, mais ou menos, esse crescimento? Você tem um percentual? Cerca de 15% a mais em volume de visitas do que antes para locação, tá? Mas aí tem um pouco a ver com um outro ponto aí, Luiz, que é a gente está apresentando um crescimento nesse momento de mercado. O que a gente tem percebido é que a mentalidade de quem opera a transação imobiliária mudou, né? Então, imagina que a gente tem um mercado super tradicional, né? Mercado imobiliário, né? Ativo lastreado em tijolo, né? Mercado feito por engenheiros, por corretores, por pessoas que são, por essência, tradicionais. No momento em que começa a ter um acesso à informação, muita tecnologia disponível, esse mercado não necessariamente absorveu a mudança que ele tinha potencial já para fazer com a tecnologia disponível em seus processos, em suas entregas ao consumidor final, né? Mas, a partir do momento em que todo mundo se vê na impossibilidade de operar sob os mesmos processos, sobre as mesmas tecnologias, o mercado acelera essa transformação e fala, poxa, agora eu preciso correr atrás desse prejuízo. E aí isso fez com que o volume de empresas que buscam se transformar aumentasse de forma considerável, né? Então, de um lado tem o volume de transações reduziu inicialmente, depois ele está aos poucos voltando, tá? Depois o lado que é uma vertente que é a mudança do perfil não do perfil das empresas, mas da mentalidade delas sobre a importância de ter tecnologia atrelada ao seu negócio, né? E a gente começa a ver, dar os primeiros passos de ver uma ressignificação do papel da casa, né? Então, a partir do momento em que as pessoas têm que ficar em casa, passam pela experiência na primeira vez de a incerteza se, poxa, será que eu vou ter que ficar um mês dentro de casa trancado e não posso sair? Será que eu vou ficar só em isolamento? Será que eu vou trabalhar home office? Então, começa a se discutir algumas questões com relação à casa. Sobre o tamanho da casa, que era cada vez menor e mais mais no centro das grandes cidades, a gente começa a ver uma discussão, e aí é apenas uma discussão, não é necessariamente um novo comportamento de consumo ainda. Tem um relatório da McKinsey que saiu na última semana que fala sobre essa possibilidade de ter uma ressignificação do papel da casa e de falar que, poxa, talvez as pessoas comecem a valorizar mais a casa como ambiente de convívio e menos a rua como um ambiente de convívio, e o consumo
a partir da casa sendo maior, o que faz com que a expectativa sobre o tamanho da casa seja maior e não necessariamente a localização tenha que ser tanto no centro para estar perto do trabalho. Isso principalmente se a gente começa a ter o home office como algo mais real, o que tem se comprovado cada vez mais, né? A gente já tem diversas empresas que começam a anunciar, a partir do momento que elas descobrem que elas podem operar por home office, elas começam a pensar, poxa, para que eu vou ter esse custo do escritório? Ou será que eu não posso ter uma loja conceito ou um escritório conceito em que as pessoas vão para fazer reuniões específicas, para momentos específicos, né? XP anunciou isso, o Twitter anunciou isso, e acho que algumas outras empresas também. E é o nosso caso, a gente também foi 100% para home office. A gente é uma empresa que nasceu no home office, foi para o escritório, e nesse momento a gente, poxa, vamos adotar novamente a prática do home office. Então, isso pode impactar muito na forma que as pessoas se relacionam com a sua própria moradia. E de um outro lado, sobre o tipo de relacionamento, ou seja, a propriedade é minha ou a propriedade não é minha, ou seja, eu acesso a propriedade de terceiro, uso a moradia como serviço, moro de aluguel, a gente tem visto também uma tendência de aumento pela locação. E aí, por quê? Né? A gente tem dito assim, a crise ela tem acelerado diversos comportamentos, diversas tendências, né? A adoção por tecnologia, que a gente já falou, e aí essa tendência do aluguel, a gente vê ela por 3 motivos, né? Primeiro, a flexibilidade que as pessoas buscam cada vez mais, e no momento de incerteza, quanto mais incerteza, mais flexibilidade a gente precisa, né? Liquidez para alocar seus investimentos da melhor forma para aquele momento, e quando a gente está em crise, tem certeza econômica, então isso é momento de ter liquidez. A gente tem até falado das empresas que são resilientes, que são aquelas que mantêm capital em caixa, né? E na física também é a mesma coisa. E o terceiro pilar é a liberdade, né? Nessas incertezas de como eu vou consumir a moradia ao longo do tempo, talvez eu precise de mais liberdade para me locomover entre diferentes casas nos próximos anos, dependendo do que mudar na minha vida. Paulo, me diz uma coisa. Bom, o que você falou é mais ou menos a comprovação de que o brasileiro ele tem uma capacidade de adaptação para o digital muito rápida. Não é à toa que é um dos grandes consumidores mundiais de tecnologias, né? Quer dizer, a gente absorve rapidamente isso. Uma outra coisa que deu para constatar é de que essa pandemia ela está trazendo novas oportunidades de negócios e online que até então ainda havia muita dúvida no mercado, as pessoas, do ponto de vista do consumidor, ainda tinha medo, insegurança em mexer com as plataformas online de compra. Mas uma coisa que está me chamando muito a atenção nesse momento, em função da pandemia, é que mercados estão se readaptando para essa nova situação e acabam descobrindo novas oportunidades de negócio que não existiam. Do ponto de vista da sua empresa, como é que é esse processo da procura do imóvel pelo cliente e como é que é toda vamos dizer assim, a parte burocrática da questão? Ele faz tudo na tua plataforma, ele não só busca o imóvel, mas ele encontra o imóvel, faz todo esse processo de contratação, ou ainda existe aquele resquício da necessidade do papel para comprovação final de um contrato? Como é que vocês estão trabalhando nesse ambiente? Legal, Luiz, excelente pergunta aí. Eu acho bem legal você colocar o papel como a representação da burocracia, né? E muitas vezes ele é confundido com a camada consultiva. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para o mercado imobiliário, como ele era pré-Rua 2, e aí é isso que a gente vem para, de fato, gerar a transformação, ele é um mercado, e aí eu falo mercado de locações, né? Quando o consumidor vai à busca do seu imóvel, ele tem 2 opções super restritivas, que eu posso seguir uma jornada em que ela é consultiva, né? Ou seja, eu vou ter consultoria de pessoas que vão me apoiar naquela jornada, vão me dar dica de rua,
de bairro, de tipo de imóvel para aquilo que eu estou precisando, vão me ajudar a negociar. Só que quando eu escolho isso, eu estou escolhendo uma jornada que ela é burocrática. Então, como você disse, ela tem papel, ela tem cartório, eu tenho que ir até a imobiliária, pegar a chave do imóvel, ir no imóvel sozinho, visitar para alugar. Então, uma série de coisas que, quando eu escolho uma jornada consultiva, que é uma coisa boa, eu estou escolhendo junto com isso um pacote que é uma jornada burocrática e, portanto, complexa, me dá trabalho, ruim, tem uma série, um gap de experiência gigantesco. Legal. Do outro lado, tem um outro tipo de jornada, que é a jornada de imobiliárias digitais, que chega, as imobiliárias digitais, elas chegam até o mercado falando, quem entrega a camada consultiva, vocês têm um problema, que é vocês não conseguem fazer com que essa jornada seja fluida, vocês têm muita burocracia, e que estava certo, né? Estava certo. Só que essa outra jornada, ela tem um problema. Ela não pode ter apoio humano para ajudar esse cliente a seguir, a fluir pela jornada, a cada momento que ele precisar, né? Então, a Rua 2, ela chega adicionando uma camada digital a quem já fazia, já sabia e tem experiência há mais de 50 anos fazendo essa camada consultiva, né? Quando a imobiliária nasce, ela nasce para defender os interesses do proprietário, que precisa alugar o seu imóvel, se relacionar com o seu locatário, receber os pagamentos em dia, e por isso ela cria uma série de burocracias, né? O que a gente faz a gente permite que tudo que a imobiliária aprendeu nesses 50 anos de entrega consultiva seja entregue só para quem quer, no momento que a pessoa quer. Então, quando eu vou alugar um imóvel em Brasília, por exemplo, eu estou falando, estou bem contextualizando o problema e depois eu entro um pouco mais nos detalhes de como é a jornada, né? Mas eu, Paulo, 33 anos, vou alugar um imóvel em Brasília, né? Poxa, eu nasci em Brasília, eu conheço as quadras, eu sei que a 308 é uma quadra ícone, e se eu for um cara super brasiliense, eu quero morar na 308 porque, poxa, eu vou da igrejinha, tudo mais, legal. Eu vou procurar só ali, eu vou entrar na internet, eu vou fazer sozinho. Tudo bem, legal, talvez eu queira mais consultivo, mas como eu nasci em Brasília, talvez eu queira saber, poxa, quem que é o proprietário desse imóvel? Né? Talvez eu queira, deixa eu entender direito como é que vai ser a negociação, eu quero um proprietário que seja, se eu conhecer, eu quero falar com ele antes, talvez eu queira uma parte mais consultiva nesse sentido. Agora, quando eu me mudo para São Paulo, que foi o que aconteceu na expansão da Rua 2, é o contrário, eu chego em São Paulo, eu trabalho de 9 às 9 da manhã, às 9 da noite, todos os dias, poxa, eu não estou com um monte de tempo e nem conheço o suficiente as ruas, os empreendimentos para escolher ali sozinho. Então, quando eu cheguei em São Paulo, o que eu quis foi alguém que me sugerisse, a partir de uma conversa, alguns imóveis que eu pudesse ver, e assim eu fiz a experiência, né? Mas tive que ir a cartório, tive que fazer uma série de coisas. Então, esse é o contexto atual. E aí, como funciona a nova experiência? A nova experiência o cliente ele acessa um portal imobiliário ou site de uma imobiliária, que é o mercado tradicional, os canais que ele já encontra imóveis, e a partir do momento que ele acessou qualquer um desses canais, ele interage com a plataforma Rua 2 por meio de integrações que a Rua 2 faz. Então, ele gostou do imóvel em um portal, ele recebe a opção de agendar a visita diretamente. Em vez dele ter que ir na imobiliária, ele vai até o imóvel, encontra um profissional da Rua 2 que apresenta o imóvel para ele em nome da imobiliária. No ato da visita, ele pode já fazer uma proposta. Mas se ele quiser um tempo para conversar com a esposa, ele recebe um link, ele faz por meio da nossa plataforma essa proposta. Ou se ele quiser ligar na imobiliária e preferir um atendimento consultivo, ele liga na imobiliária e a imobiliária pode executar essa proposta para ele. Então, isso soma o consultivo com o digital, né? E quando essa proposta é aceita, ele acessa uma plataforma multigarantias que, em vez de dar uma única opção para ele, dá uma série de opções que ele vai escolher o que se encaixar melhor para ele. A gente entende que burocracia para o Paulo é muito diferente de burocracia para o Luiz, né? Às vezes, um fiador para o Luiz é uma coisa nada burocrática. Por quê? Porque o irmão do Luiz é uma pessoa que pode ser fiadora dele tranquilamente, ele tem os dados, tem até uma sociedade com o irmão, não tem problema. Mas para o Paulo, acabou de chegar na cidade, não vai ter, ele vai querer um seguro, alguma coisa que ele já faz ali automaticamente. Depois disso, o contrato é assinado digitalmente. Então, de ponta a ponta, a experiência é feita sem ter que ir até a imobiliária, sem ter que ir até um cartório e podendo escolher quanto dessa experiência vai ser digital e quanto vai ser consultiva. Mas
burocrática e papel, em momento algum, vai ser necessário. Você acredita que esse novo modelo, né, desse novo mundo que a gente vai viver pós-pandemia, você acredita que todas essas plataformas, quer dizer, a Rua 2 e outras empresas nesse mesmo setor, elas estão fazendo isso por uma necessidade momentânea que a pandemia nos trouxe, que é esse isolamento social, ou você acredita que vai mudar? Quer dizer, a partir de agora, é um novo cenário, e quem não se adaptar a esse novo cenário sofre, quer dizer, há uma forte tendência de que ele não vai sobreviver no mercado futuro. Como é que você avalia isso, você enquanto empresário, nos contatos que você tem mantido com as imobiliárias? Legal. Eu acho que, como eu disse, tem essa aceleração, né? Acho que se intensifica uma constatação que a gente já tinha, né? Qual que é a nossa visão? Digital não é para ser uma empresa digital ou outra, não. Na verdade, no fim, todo mundo um dia vai se transformar digitalmente, né? E acho que a grande fala a imobiliária que não se transformou, ela ainda não se transformou, porque se ela for continuar existindo, ela vai ter que se transformar. E aí, como é que a gente avalia isso? Como que a gente enxerga isso? O mercado já vinha se transformando, mas ele vinha se transformando lentamente, ou seja, as imobiliárias ícone, aquelas que são referência, elas começaram a se movimentar primeiro. Por quê? São aquelas empresas que são mais ágeis, né? Da mesma forma que a gente, como sociedade, precisa se adaptar e se transformar, a empresa é parte da sociedade que precisa se transformar para ter novos hábitos, né? Se o comportamento do consumidor já vinha se transformando e, por consequência, as empresas tinham que se transformar, esse momento que a gente passa, o consumidor, vários hábitos de consumo que são adquiridos agora por pessoas que ainda não tinham, como consumir ferramentas como o Zoom, que a gente está usando agora, como consumir experiências por videochamada, como a visita por videochamada que a gente tem à disposição do cliente, como consumir delivery, uma série de experiências de consumo que uma série de pessoas que ainda não consumiam determinada digitalização da experiência de consumo começa a consumir. Então, era algo que já vinha acontecendo, só que o que a gente acredita é que esse choque que a gente teve acelera isso. Então, respondendo a sua pergunta, não, a gente não vê como um momento de, olha, aproveita essa onda pandemia e resolve aqui, mas depois volta tudo ao normal. A gente acredita que se intensifica, vai além do que precisa, volta um pouco e depois, aos poucos, vai se desenvolvendo essa experiência mais digital. E aí, isso, olhando mais para a nossa experiência ali no dia a dia, no momento que teve o isolamento, todas as visitas da Rua 2 passaram a ser visitas por videochamada. O que é uma visita por videochamada? O nosso host, para não ter contato, para não ter contato com o locatário, o que a gente fazia? Dava a opção para o locatário, para ele fazer uma visita por videochamada e o host apresentar os imóveis para ele. O que isso fazia? Isso economizava 100% das visitas? Não, mas economizava várias visitas, vários imóveis que ele não quer. Então, elimina um monte de imóvel da frente. E já filtrava logo de cara aquilo que ele não quer, já nem tentava discutir. Né? Nem tentava. O percentual de visitas por videochamada na primeira, segunda semana foi super alto. Depois reduz e continua um pouco. Né? Talvez isso aconteça com várias outras experiências. Né? E aí a gente dá o exemplo do delivery, que é uma associação que a gente faz com a videochamada, porque percebe que na videochamada a gente brinca que o imóvel vai até você, né? Da mesma forma que a comida vai até você, o imóvel vai até a sua casa. Você abre o seu computador e você faz aquela visita por videochamada. Então, da mesma forma, as outras experiências vêm acontecendo dessa forma porque o consumidor começa a exigir que seja assim. E a gente pode levar isso também para reuniões, para hábitos de viagem das pessoas, né? Então, reuniões que as pessoas faziam bate e volta, que não é estritamente necessário fazer o bate-volta de Brasília a São Paulo para fazer uma reunião, talvez dê para fazer um Zoom. Né? Algumas pessoas já faziam, outras começaram a fazer e perceberam que isso é possível. Né? Então, só mais exemplos para
mostrar que a gente acha que só acelera trazendo mais hábitos digitais para quem já tinha e ampliando o leque de pessoas que consomem de forma digital. Agora, você é um empresário nascido em Brasília, quer dizer, nascido no ambiente regulatório, né? Do país. Né? Você acredita que esse mercado ainda vai exigir alguns novos projetos, algumas novas regulações, de forma a dar garantia jurídica ao locador e ao locatário também, de forma mais célere, em função da plataforma digital? Você acha que ainda é preciso, o mercado imobiliário ainda vai precisar de um novo código regulamentar aí, através do Congresso Nacional, através dos executivos estaduais, de forma a garantir essa segurança jurídica para os dois lados? Não, sobre segurança jurídica... O que nós já temos hoje em dia já é suficiente e dá para se adaptar ao meio digital? Sobre segurança jurídica na relação locador-locatário, o que a gente vê é que o contrato digital, né, todas as consultas que a gente faz, as principais bancas de advogados do país, ele já se sustenta, porque a soma da assinatura do contrato com o contrato realidade. Então, você tem uma assinatura digital que rege ali os termos do contrato, né? Esse contrato está embasado na legislação, e, de um outro lado, você tem o contrato realidade, que é a pessoa está morando e está pagando aquele aluguel. Então, isso faz com que aquele contrato assinado tenha valor, tenha valor, né? A gente, e é isso do ponto de vista de assinatura do contrato digital. Sobre as garantias de locação, o que a gente tem visto é uma tendência pela digitalização da análise do crédito do locatário, não digitalização da garantia, né? Então, a gente vê uma tendência, a partir do momento que se tem acesso a mais dados, se consegue ter uma análise mais rápida, menos burocrática. Isso não muda a validade jurídica da garantia, mas muda a velocidade que o crédito entrega ao cliente e, no fim, entrega uma experiência melhor para ele. E a gente já existem soluções muito pouco burocráticas e juridicamente muito seguras de garantia locatícia, tá? Agora, quando a gente fala em velocidade para tirar o locatário que não é adimplente, e aí está o grande ponto do custo da garantia, né? A garantia ela é tão mais cara quanto mais tempo se demora ou mais incerta é a relação do locador com a justiça sobre quando vai conseguir tirar esse locatário do imóvel. Já teve uma mudança relativamente recente que permite, para contratos que não têm garantia, retirar o locatário com pedido de liminar, que o que a gente tem visto é que sai ali em até 90 dias, consegue tirar o cliente, o que parece que já é super satisfatório. O que ainda não é amplamente usado pelo mercado. Então, a gente acha que tem uma tendência de utilização cada vez mais dessa abertura da lei. Mas, para isso, precisa não ter garantia pelo locatário, ou seja, tem que não exigir fiador dele, não exigir uma caução, não exigir nenhuma garantia. Que aí é o desafio de utilização dessa mudança que aconteceu na lei. Paulo, me fala um pouquinho mais da tua empresa, quantos funcionários ela tem, como é que vocês estão vivendo esse período de confinamento, aí, de pandemia, interferiu no processo de vocês ou foi uma grande oportunidade de negócio para você? Acho que no início você já até comentou um pouco sobre isso, mas como é que os teus funcionários estão reagindo a esse confinamento? Porque é da natureza humana o convívio, né, pessoal, quer dizer, então, como é que está sendo isso? Legal. Dando um pouco de números da Rua 2, aí acho que vale a gente falar de números e, na sequência, de como é que a gente está se comportando nesse momento desafiador, né? Bom, nossa operação ela envolve 20 pessoas, né? E pela nossa plataforma já passaram mais de 7.000 imóveis cadastrados e a gente já realizou mais de 6.000 visitas desde que a gente começou as atividades há 15 meses. Hoje, a gente está em 5 regiões do Brasil, a gente atua em 10 mercados em 6 estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal, São Paulo, Rio, Bahia, Tocantins.
O negócio da Rua 2 ele foi estabelecido até aqui com capital próprio. Em breve a gente vai abrir a nossa primeira rodada, que é a nossa rodada Seed, e em termos de expansão, o nosso objetivo é ganhar densidade nas regiões que a gente já atua, né? Ou seja, a partir de imobiliárias que a gente já tem, de host que a gente já tem nas regiões, imóveis que a gente já tem nas regiões, a gente ganhar densidade, né? Como que essa operação, que envolve cerca de 20 pessoas, se comportou nesse momento? Talvez uma das grandes felicidades, né? E eu busco ser, eu sou super otimista, então eu busco olhar o lado positivo das coisas, né? Acho que uma das grandes felicidades desse momento foi ver o quão adaptável o nosso time é e quão preparado a gente estava como um ambiente e cultura de empresa para migrar para um modelo home office e para passar por uma crise. Como é que foi no D0, né? O isolamento, o decreto de isolamento em São Paulo aconteceu, salvo engano, numa quarta-feira, e era a partir de segunda-feira esse isolamento, ou seja, a partir de segunda-feira a gente não estaria mais no escritório. A Rua 2, quando ela nasceu, só dando um contexto um pouco de antes, a gente já operava alguns modelos de home office. Então a gente teve profissionais que trabalhavam em Joinville, profissionais que trabalhavam em Três Rios, profissionais que a gente nunca nem tinha visto, então a gente já tinha modelos para operar via home office. A gente tem pessoas dentro do nosso time que são certificadas em Scrum Master, em métodos ágeis e etc. Então, isso facilita uma série de coisas para conduzir essa mudança nesse momento. E aí o que a gente fez imediatamente foi, a gente estabeleceu um comitê de crise com reuniões diárias para monitorar, o que está acontecendo nas 10 regiões que a gente atua, que impacta na nossa operação. Né? Então, vamos entender o que está acontecendo. E é o que chama de sala de guerra, né? Ou seja, todo mundo, o que aconteceu, como estão as operações, como os clientes estão, imobiliárias, como estão os locatários se comportando, o que a gente tem de informação, de notícias que vai acontecer ou que já aconteceu naqueles estados e que a gente precisa reagir. Tá? O segundo ponto é como a gente pode contribuir com a sociedade nesse momento. Né? A gente tem a responsabilidade social, mais do que só a responsabilidade com o caixa da companhia, a gente tem a responsabilidade social de qual que é o nosso papel nessa cadeia e como que a gente, de forma genuína, ajuda o mercado a evoluir e a passar por esse momento. Né? Será que a gente tem conexões que podem ajudar? Será que a gente tem conteúdo que a gente pode ajudar? E aí, rapidamente, a gente estabeleceu um projeto de conteúdo com as nossas imobiliárias que levava todo esse conhecimento de trabalho remoto para como que a imobiliária pode trabalhar remotamente, fazer essa operação à distância. A gente levou nosso time financeiro para falar sobre planejamento financeiro em como planejar caixa e repensar os custos das imobiliárias nesse momento. A gente levou conhecimento em marketing, em operação, né, de como a empresa deve se comunicar. Então, a gente, isso numa primeira temporada. Numa segunda temporada, a gente já fez um projeto de discutir com essas empresas o que impacta agora na operação delas e no mercado, para elas se reposicionarem nesse momento pandemia e pós-pandemia. Né? Então, a gente falou sobre a relação jurídica das garantias, porque a gente percebia o aumento da inadimplência. A gente falou sobre como que os principais fundos, a gente convidou os principais fundos de investimentos de São Paulo para falar como eles, como investidores, estavam se posicionando, porque as imobiliárias, no fim, elas ajudam investidores a cuidar do seu patrimônio. Então, é a partir da fala de grandes investidores poder traduzir para o seu dia a dia como lidar com seus pequenos investidores, que são os clientes das imobiliárias. E, de um outro lado, a gente foi muito diligente, a gente foi severo com relação ao corte, a redução de custos que não eram essenciais. Né? Então, a gente teve redução de pessoas, teve redução de remuneração, a gente teve redução de escritório. Né? Então, a gente juntou todos esses temas. E, junto com isso, a gente conseguiu agregar, junto com isso a gente conseguiu, mesmo no movimento super de redução, a gente conseguiu agregar muito a nossa marca, se posicionar como uma marca que está, de fato, entregando para a sociedade de forma genuína, e a gente acredita que as coisas não podem, não precisam e nem podem ser feitas porque
isso é só porque gera valor para a minha marca. Na verdade, tem que ser entregue, porque isso a gente consegue retornar, consegue absorver depois. E o resultado foi que a gente eu tenho gerou. visto assim que é um cenário, eu tenho visto que é um cenário assim que é normal em quase todos os setores. Quer dizer, quase todos os setores tiveram que se reinventar, se readaptar para um momento que a gente vive que é inédito, né? Ninguém da nossa geração teria conhecimento de uma pandemia nesse nível, nessa escala global, como está sendo o Covid-19. Né? Quer dizer, não poderia imaginar. Uma coisa que eu queria acrescentar nessa tua fala, e que eu gostaria de ouvir também, como é que tem sido para vocês a questão da infraestrutura de comunicação entre a imobiliária ou o próprio cliente? Quer dizer, exige-se aí todo um aparato tecnológico aí de rede que seja suficiente para suportar uma visita virtual, todo um processo de contratação. E como é que vocês têm enfrentado isso? Vocês estão em São Paulo, quer dizer, normalmente é mais fácil estando num grande centro como São Paulo, mas vocês têm operações em outros estados. Como é que está sendo essa relação de conviver com um contato direto em outros estados e o uso dessa infraestrutura para isso? Como é que está sendo isso também? Gostaria que você acrescentasse na tua fala sobre isso. Você diz os desafios com relação à velocidade de internet velocidade de internet, contratação de rede para você suportar aplicações e tudo legal, mais. Né? Legal. Sobre time, hoje o nosso time está em 4 lugares, tá? Hoje, durante a pandemia. Durante a pandemia, apesar da nossa operação ser São Paulo, nossa base, não necessariamente todo mundo está em São Paulo, porque então a gente tem gente que está com a família em isolamento no sítio da família, né? A gente tem gente em Brasília, tem gente em São Paulo, eu estou em Florianópolis, né? Então tem pessoas aí distribuídas e usando a internet de vários lugares. Então, o que a gente tem visto, tá? Tem diversos momentos em que a gente tem visto uma queda de velocidade de internet isso tem acontecido em diferentes cidades, diferentes companhias, porque a gente tem as notícias que a gente tem é que o acesso à banda das companhias, as companhias não estavam prontas para o volume de dados transacionados nesse momento. O tráfego está muito violento. O tráfego está muito alto. Demais. E aí, o que a gente vê como resposta a isso é uma compreensão das pessoas muito, muito maior com relação a falhas que existem na internet. Né? Eu acho que, ou na utilização, seja o que for. Né? Tem até alguns memes que brincam, né? Tipo, a reunião atual. Oi! Aí o outro, oi! Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Né? Então, isso se tornou comum, se tornou parte do nosso dia a dia. Perguntar, você me ouve? Você consegue? Né? Então, acho que no início foi um pouco mais desafiador até a gente se adaptar a essa nova forma de se comunicar, a precisar checar se o outro está ouvindo, a ter que estar atento a isso. Mas agora eu já vejo as pessoas muito mais à vontade com essas falhas, muito mais à vontade também com um filho que aparece em alguma reunião, né, pedindo por atenção, que é super comum. Né? Então, a gente é um momento que a gente precisa aproveitar para ser mais humano. Eu já tive um gato passando por cima da minha mesa na hora de uma live. Eu estava conversando com outro empresário e o meu gato pulou aqui na mesa. Hoje está até trancado lá na porta, justamente para evitar essas coisas. Mas é o novo normal, né, que a gente vai viver a partir de agora. Né? Quer dizer, exato. Em termos de aplicações, Luiz, a gente tem visto que esse mercado, o que se observa é que esse mercado cresceu muito. Né? Então, a gente estava conversando agora aqui no início da reunião como cresceu o valor de mercado do Zoom, por exemplo. Né? O Zoom hoje ele já vale mais do que a soma das 7 maiores companhias aéreas do mundo. Então, olha o paradoxo. As pessoas viajavam para se reunir e tomar decisões de negócios. A partir do momento que elas viajam menos para se reunir, a ferramenta que eles usam para se reunir, ou seja, para estar em outro lugar sem precisar ir, né?
vale mais do que a soma das sete companhias. Então, acho que isso traduz um pouco do que a gente está vivendo, da mudança que a gente está vivendo, de novo, na forma que a gente vive e, claro, no comportamento de consumo. Eu acho que a pandemia vai trazer uma reavaliação, por exemplo, do turismo de negócios, o turismo de eventos e principalmente, vai quebrar aquela máxima de dizer que eu participei de uma reunião que podia ter sido resolvida por um e-mail. Quer dizer, hoje você pode Exato, participar de uma reunião de exato. conferência, acabou. No nosso caso, até vale lembrar, todos os nossos treinamentos, toda a nossa operação já era digital. Então, a gente, apesar de estar nesses 10 mercados, a gente chega nesses 10 mercados, a gente contratou todas as pessoas de forma digital, a gente treinou todas as pessoas de forma digital, né? Então, assim, a gente já era um hábito nosso, na nossa expansão, ser 100% digital, o que dá capacidade de escala para a gente, né? Então, imagina que a gente talvez não acessasse, se não fosse dessa forma, não acessasse Tocantins, onde a gente tem hosts lá, tem profissionais trabalhando lá, mas a gente entra, abre uma vaga em Tocantins, treina as pessoas. A gente está em Caxias do Sul, por exemplo, né? Caxias do Sul a gente fez, foi pós-pandemia, então a gente teve até o treinamento Covid-19 com um profissional que apresenta imóvel, tudo 100% virtual, né? Então, para a gente isso já era um costume, mas acho que como contexto do mundo das pessoas envolvidas se sentem mais confortáveis com esse desafio. Paulo, super interessante o bate-papo com você. Foi muito legal conhecer esse mercado imobiliário que eu não conhecia, conhecer a tecnologia no mercado imobiliário, principalmente, o uso dela, o bom uso dela. E, cara, fica o convite para você conversar comigo depois que acabar essa crise toda aí e a gente reposicionar essas informações aí em relação a um novo mundo que a gente vai encontrar depois da pandemia, tá ok? Com certeza, Luiz. Poxa, satisfação bater esse papo com você. Com certeza, vamos ter essa nova conversa daqui a alguns meses, entender o que se realizou, né, o que não se realizou, né, o que a gente discutiu que fazia sentido, o que não fazia. A verdade é que é o momento da gente assumir que não existe protocolo, que não existe certeza, existe uma série de possibilidades e momento da gente entender, ter a humildade de saber que pouca coisa a gente consegue prever de fato e a gente precisa, na verdade, se adaptar a esse novo momento. Tá? Estamos à disposição para